Mas amém. Isso, 1, 2, amém? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai chegando agora, em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto na Confessional do Redentor e continuando aqui uma série de mensagens no livro de Mateus. Hoje a mensagem de hoje ela tem o título de Vivendo em um Mundo Hostil. E é sobre isso que nós iremos falar com vocês hoje. Amém? Então, nossa mensagem ela se encontra lá no livro de Mateus 7. Amém? Peço para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus 7. Amém? Nós aqui da Confessional também desenvolvemos algumas atividades. Por enquanto nós ainda não reiniciamos, mas em breve nós vamos começar o cursinho. Vai ter cursinho pré-concurso novamente. Provavelmente nós teremos também aí a alfabetização infantil, em matemática, em português. Nós aí estamos ainda conversando com a equipe e os melhores momentos de começar, e para isso nós pedimos a sua ajuda. Você pode nos ajudar, envie a sua oferta para nós, porque nós aqui da Confessional, eu sempre vou dizer isso, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro da Confessional é totalmente revertido para a comunidade e revertido para o pagamento das contas da igreja, água, luz e os outros débitos da igreja. Então, se você pode, nos ajude, envie a sua oferta em nome de Jesus. Amém? Então, Mateus 7, do 1 ao 12, nós iremos ler. Oh, glória! Né? Esse estudo de Mateus tem feito tanta diferença na minha cabeça, eu tenho pensado as coisas de uma outra maneira. E é muito importante lermos a Bíblia. Amém? Então, olha só, versículo 1 diz: Não julgueis, para que não sejas julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei a porta se abrir. Pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar as coisas boas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. O versículo 12 é o chave nosso hoje, tá? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Texto de Mateus é a continuação da nossa mensagem. E nós vamos falar dele em qual sentido? Como viver num mundo hostil. Só para fazer um paralelo, nós estamos aqui trabalhando o livro de Mateus, e nós iniciamos dizendo que um livro de Mateus ele é apologético, porque ele nos ensina a defender nossa fé, e é um livro evangelístico, que leva o nome do nosso Senhor para todos, desde os judeus aos gentios, e alcança todas as pessoas. Mas eu quero começar falando com vocês sobre o cenário que nós vivemos hoje. Qual cenário especificamente? A igreja. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a igreja, que é o lugar que nós nos encontramos. Nós vivemos um momento da história não tão diferente do que foi no passado, e eu não quero cometer nenhuma anacronia aqui, mas não é tão diferente do que foi ao passado. Nós estamos num momento da história em qual a igreja ela está cada vez mais secularizada. E essa secularização da igreja está fazendo com que ela fique mais centrada no homem, no indivíduo. E isso é um grande erro.
Porque a igreja não é o eu, a igreja somos nós. Ou seja, a igreja secularizada, ela trata o eu individualmente, ela não trata o coletivo. E esse é um dos grandes problemas. Isso tem levado a igreja a um grande abismo. Um grande abismo tem se aberto dentro da igreja. Justamente por quê? Porque nós vamos identificar cada vez mais uma amostra do que Jesus falou, do que é o joio e o trigo. Está ficando muito claro nos dias atuais quem é joio e quem é trigo. A divisão da igreja está deixando isso muito claro. E isso está fazendo com que a igreja verdadeira, aqueles que são verdadeiros cristãos, se sintam cada vez mais perseguidos. E eles estão sendo cada dia mais perseguidos, não só pelos secularistas, mas eles estão sendo cada dia mais perseguidos por aqueles religiosos. Os religiosos têm perseguido ainda mais a igreja de Cristo, não só os secularistas. E isso devido a essa abertura da igreja para se parecer com o mundo. Ela está deixando de parecer com Cristo e está começando a ficar cada vez mais parecida com o mundo. Por isso que eu disse para vocês que o livro de Mateus, ao mesmo tempo que é um livro evangelístico, ele é um livro apologético. Ele vai nos ajudar a nos capacitar a defender a nossa fé. Amém? Por isso que a igreja hoje precisa de um novo avivamento, de um despertar espiritual muito grande. Amém? Só que entenda, quando que virá esse avivamento? Esse avivamento só é possível chegar quando nós cristãos começarmos a cumprir o nosso papel. Temos um papel, temos um dever espiritual, e esse despertar religioso ele só vem novamente quando nós estivermos cumprindo o nosso papel enquanto cristãos. Amém? Eu não cobro o mundo, eu cobro os cristãos, eu cobro eu, e eu preciso me cobrar diariamente a uma vida a qual Cristo quer que eu viva, uma vida em obediência à palavra de Deus. É isso que eu preciso fazer diariamente. A igreja precisa de um avivamento? Sim, e eu repito que precisa, mas lembre-se, os cristãos precisam levar a sua vida cristã a sério. Caso contrário, é difícil a gente achar que um avivamento vai acontecer. Deus, Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. E Ele está no controle de tudo. Mas eu acredito que esse avivamento ele só se torna possível quando a igreja for restaurada. É por isso que nos dias atuais a gente está vendo, primeiro, um julgamento da igreja, uma bagunça. E Deus está separando o joio do trigo. A gente está vendo coisas que não víamos dentro da igreja. E justamente por quê? Porque Jesus disse que o trigo cresceria junto com o joio. E na hora certa o joio seria arrancado. E Deus, antes do avivamento vir, Ele precisa deixar claro quem é quem. Por isso, eu garanto para você, o mundo não nos conhece. O mundo só vai tomar conhecimento de nós verdadeiramente quando nós formos realmente cristãos, quando nós realmente demonstrarmos que somos seguidores de Cristo. Enquanto isso não acontece, nós vamos ter pequenas amostras de Deus, porque Deus está dizendo para o mundo: eu não perdi o controle, eu estou aqui. O avivamento ou o despertar religioso que ocorreu nos Estados Unidos, lá na universidade há pouco tempo atrás, é uma amostra de que ele não perdeu o controle, é uma amostra de que ele está aqui. E que o que ele está fazendo é mostrar em pequenos focos aonde ele está e separar o joio do trigo, porque está ficando claro para todo mundo isso. As pessoas estão percebendo tudo isso. E nós precisamos entender que Jesus ele está às portas e logo ele retorna. Mas enquanto ele não vem, segundo Tessalonicenses vai dizer que enquanto ele não vem, nós vamos passar por um período de apostasia. E essa apostasia, segundo Tessalonicenses, também vai dizer para nós que em algum momento, durante a apostasia, a igreja vai ter um despertar. O joio vai se afastar, mas o trigo, ele vai permanecer porque ele vai dar frutos.
o trigo vai ser perseguido, o trigo vai sofrer, mas o trigo permanece, porque do trigo vai sair o fruto, do trigo vai sair a prosperidade de Cristo, e ali nós vamos ver o agir de Deus. Então nós vamos permanecer firmes em nome de Jesus, porque Cristo ele virá, e no tempo determinado ele vai fazer a diferença em nome de Jesus. Esse despertar ele tem sido mostrado. Por exemplo, aonde eu estou vendo um secularismo tomar conta, e é onde eu também consigo perceber uma parte desse avivamento. Lá na Inglaterra, o príncipe, a rainha, ela sempre dava uma declaração anual religiosa, falando da importância de Deus. E enquanto o príncipe, agora na sua última declaração, o que ele tem falado? Ele tem falado o quê? Olha, eu sei que vai dar certo porque eu confio no homem. Olha só, ele confia no homem. Agora me diz uma coisa, como é que eu vou confiar no homem? Num ser humano caído, um ser humano que é fruto do pecado, como é que eu vou confiar? Eu confio em ser humano? Sim, mas que ser humano eu confio? Naquele que foi regenerado, naquele que nasceu de novo, porque Deus, Cristo, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode restaurar uma vida, ele pode transformar uma nação, ele pode transformar um país. A Inglaterra está dizendo que ela vai ser reconstruída porque o ser humano vai fazer. Não, quem faz é Deus. O Brasil vai ser restaurado quando Deus, não o homem, fizer. Por isso que eu não consigo achar que o homem é bom o suficiente para transformar uma nação, para fazer com que ela seja restaurada. Não, o único que pode fazer isso é Cristo. E nessa mesma Inglaterra, eu estou vendo pessoas sendo levantadas, nessa mesma Inglaterra que eu digo que está secularizada, e o Brasil está no mesmo caminho. Mas a gente percebe que no meio do caminho existem pessoas se levantando para anunciar o Evangelho. Não estou dizendo para fazer bagunça, mas para anunciar o Evangelho de forma séria. Então, segundo Tessalonicenses 2 e o 3 faz sentido, porque ao mesmo tempo que tem uma grande apostasia, existe um grupo muito pequeno de pessoas, porque a porta é estreita, um grupo muito pequeno de pessoas anunciando a palavra de Deus, enfrentando as autoridades, porque eu não posso falar de Deus, eu não só posso, como eu vou falar. Nós temos uma ordem de Jesus que diz, e nós veremos ela no final do estudo de Mateus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que abaixar a cabeça ou querer ser igual ao mundo. Nós somos diferentes e vamos fazer a diferença no mundo em que estamos, em nome de Jesus. Amém? É interessante a gente pensar que na década de 70, lá atrás, e se a gente olhar no Brasil um pouquinho distante de 70, mas não tão distante, teve um grande avivamento, ou um grande despertar religioso, né? As pessoas, começou um movimento de Jesus, e esse movimento foi sem precedentes, cresceu. Olha só, dentro desse movimento, quantas pessoas se voltaram para a igreja, quantas pessoas voltaram para Jesus, e as pessoas lotavam estádios, as pessoas abriam o seu coração, as pessoas queriam ter esse conhecimento de Cristo, as pessoas queriam estudar a Bíblia, as pessoas estavam sendo discipuladas, e houve uma explosão na tradução da Bíblia. Hoje eu li aqui no Irmão Ferreira, mas eu posso ler na NTLH, por exemplo, que ele está parafraseando, e é muito mais fácil o entendimento para aqueles que têm dificuldade. Então olha quantas traduções da Bíblia surgiram, olha como o povo avançou no conhecimento da palavra de Deus. Olha só, a mídia começou a transmitir as pregações pela televisão. Houve ali um surgimento, uma inundação da música gospel. A música gospel começou a aparecer, a música cristã começou a aparecer, e houve um grande despertar. Igrejas passaram a ter 10, 20, 30 mil membros. Ontem eu ouvi uma pesquisa dizendo que tem igrejas que tem 7 milhões de pessoas, 7 milhões de membros. É membro demais. Quantos membros? Acho que a igreja 1 milhão. Gente, eu não sei o número exato, mas eu sei que são muitas pessoas. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou alguém que preciso fazer uma análise do que está acontecendo. Houve um despertar religioso, mas assim como Jesus, quando estava na terra, muita gente andava com ele, mas a multidão era em grande quantidade, discípulos eram poucos.
Quanta dessa multidão precisou acontecer para que os discípulos fossem encontrados? Então eu creio que os despertares que acontecem no mundo ainda hoje são despertares para que os verdadeiros filhos de Deus sejam tocados pelo Espírito Santo e se cheguem até Ele, porque a multidão não permanece. A partir da década de 90, e aqui no Brasil também, grandes pastores, grandes homens de Deus começaram ali a ter um declínio no seu ministério, um declínio na sua vida. Começaram a cair naquilo que eles diziam combater, e a igreja ela começa a perder ali, então esse avivamento ele começa a morrer, ou seja, a multidão começou a se afastar, mesmo com todo esse crescimento. É tipo o livro de Juízes, aonde nós vemos, enquanto o juiz está vivo, um grande despertar, o povo seguia a Deus, e aí quando o juiz morre, o povo se perde novamente nos seus caminhos. Ou seja, é tipo um até quando? Um até quando vai continuar? Esse último despertar religioso que teve, a nossa pergunta foi: até quando isso vai durar? Até quando isso realmente vai ter transformado vidas de pessoas? Eu creio que os santos, que os servos de Deus foram tocados por Ele, e ali eles foram totalmente transformados. Amém, irmãos? E agora? Mas olha só, eu creio que o que tem acontecido agora é uma institucionalização da igreja, algo que já aconteceu no passado. É algo que já aconteceu no passado. A igreja ela foi institucionalizada. Lá no Império Romano, para quem não sabe, chegou um momento que todos tinham que ser cristãos, senão não conseguiam uma vaga de emprego, senão não poderiam trabalhar. E percebam o quanto isso hoje tem acontecido. Se você não é cristão, você está fora do jogo. Se você não frequenta a igreja ABC, você está fora do jogo. A igreja está institucionalizada e ela se popularizou. Isso não significa que ela gerou verdadeiras conversões. Isso não significa que gerou verdadeiras conversões. Por isso nós precisamos nos lembrar que as coisas elas só mudarão com a nossa mudança. As coisas, o mundo ele só mudará quando nós mudarmos. Por isso que eu gosto de uma frase do Russell Shedd, que ele diz: avivamento é uma obra que tira o sentimento de autoproteção e segurança para criar em nós o sentimento de que não precisamos de nada a não ser de Deus. As coisas só serão transformadas quando nós entendemos que não precisamos de nada a não ser de Deus. É dele que nós precisamos, não de outra coisa. E precisamos dele cada vez mais. Por isso que Jesus, no capítulo 7, que nós começamos a ler, ele começa tratando do eu. Ele diz assim: não julgueis. E eu quero já começar dizendo assim, não é que você não deve julgar. Pastores controladores têm o hábito de dizer não julgue, porque eles não querem ser confrontados. O não julgar significa dizer: eu julgo você segundo a reta justiça de Deus. Eu não posso te julgar por um prazer meu, por um orgulho meu, mas segundo a reta justiça de Deus, a própria palavra garante que eu devo fazer esse julgamento. Então olha só, eu não posso, depois de conhecer a palavra, me sentir superior a ninguém. Eu não posso julgar o outro no sentido de dizer eu sou melhor do que você. Muito pelo contrário, eu reconheço quem eu sou. Eu reconhecendo quem eu sou, eu sei aonde o mundo está. Eu sei aonde as pessoas que não conhecem a Jesus estão. Eu sei que elas têm uma natureza caída. E como que eu vou sentir superior se eu sei que tudo é fruto do pecado? É fruto de uma separação de Deus. Se a pessoa está separada de Deus, ela está separada do homem. Então como que eu julgo ela da mesma maneira? Como que eu posso entrar com julgamento em cima dessa pessoa? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu sou um mendigo que encontrou pão. E o que eu vou fazer é mostrar para os outros mendigos como encontrar pão, e o pão que vai dar vida. É assim que nós vamos agir.
não com orgulho. O meu julgamento nunca vai ser com um sorriso no rosto, vai ser com lágrimas, porque eu sei quem é a outra pessoa e que ela está em pecado, que ela está afastada de Deus. Então eu nunca julgo você sorrindo, eu julgo chorando, porque eu sei aonde eu estava, e eu sei que aonde você está é sim em decorrência do pecado. Sabe, o julgamento é aquela velha história: eu aponto um dedo para você e tem 3 apontados para mim. Esse um dedo que eu aponto para você é eu te julgando. Os 3 que vão me julgar, se você ler ali o versículo 2, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, 3 te apontando e dizendo para você, você está julgando ele, com a mesma medida que você julgá-lo, eu vou te julgar. É Deus dizendo. Estamos preparados para o julgamento de Deus que virá sobre nossa vida? Porque quando atacamos alguém, esse ataque também está sendo, olha aqui, é 1 para você e 3 para mim. Então não é que eu não posso te julgar, mas o meu julgamento não é igual ao do mundo para você. É um julgamento com lágrimas, é um julgamento com temor a Deus, é um julgamento com lágrimas nos olhos, dizendo: cara, eu estava aí, eu sei aonde você está, e só existe uma pessoa que pode mudar a sua vida, que é Jesus. Eu não vou julgar como o mundo julga. Eu não posso ser um hipócrita e acusar você de fazer algo errado, se na minha vida está errado. Eu não posso acusar de você de não cuidar da sua família, se eu não estou cuidando da minha. Quantos pastores eu conheço que cuidam do rebanho, cuidam da igreja e abandonam a família? As pessoas acham errado você dizer: vai, cuide dos seus. A Bíblia diz assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que um incrédulo e negou a fé. E agora tem pessoas dizendo: não, se você não estiver dentro da igreja, não, se eu não estiver dentro da igreja, se eu não estiver com a minha família, eu também não faço ela feliz. E eu não estou dizendo que você não deve frequentar os cultos, muito pelo contrário, você deve frequentar os cultos, mas você também deve cuidar da sua família, amar, respeitar e estar com ela em momentos importantes, nos aniversários. Agora, se eu não cuido da minha família, quem sou eu para dizer que você deve cuidar da sua? Se eu não sou um exemplo de pai, quem sou eu para dizer que você deve ser um exemplo de pai? Se eu não sou honesto nos meus negócios, quem sou eu para dizer para você que você está sendo desonesto? Percebam, o nosso julgamento ele tem que ser diferente. Porque se eu estou te julgando, eu estou dizendo: Deus vai me julgar da mesma maneira. É assim que as coisas irão acontecer. Por isso, Jesus ele não está nos proibindo de julgar, mas ele está dizendo para nós, Gálatas 6, olha o que está escrito em Gálatas 6, diz assim, 6:1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, olha só a continuação, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Você está percebendo o risco do julgamento? Nós devemos julgar. Se alguém for pego em alguma falha, nós devemos corrigir. Mas olha o que Paulo continua dizendo na palavra: será que eu vou corrigir? E também, se eu não tomar cuidado, eu vou cair no mesmo erro. Porque eu posso me achar superior, mas na hora da correção do outro, eu posso vir a cair. Então, se eu não tomar cuidado, quem cai sou eu. Então, que hipocrisia vai ser a minha de te julgar e estar fazendo a mesma coisa? Eu preciso desse despertar. Eu preciso entender que as coisas são diferentes. Por isso, Jesus, lá no versículo 6, ele vai falar assim: olha, não lance pérolas aos porcos e nem jogue comida aos cães. Deixa eu falar algo que para mim é muito sério. Entenda, eu, você, nós somos simplesmente plantadores da semente. Nós anunciamos o Evangelho, nós plantamos a semente. Agora, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. João 16:8. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é eu e não é você. Então nós não podemos nos achar superiores a ninguém, ou nos achar melhor do que ninguém, ou querer empurrar goela abaixo de ninguém. Nós temos que confiar no Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazer. Eu lanço a palavra, mas eu preciso discernir algo.
E esse discernimento só é para aqueles que são espirituais. Existem pessoas que você vai lançar a palavra, mas elas não vão dar ouvido. Atos 13, 46, ele diz assim. Atos 13, 46, ele diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumprira que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltemos para os gentios. A palavra foi anunciada primeiro para os judeus, mas eles negaram e disseram que não precisavam da vida eterna. E aí Paulo diz: já que vocês não querem, eu vou para os gentios. Ou seja, anuncie a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não quiser, deixe ela. Você fez a sua parte, lançou a semente. Nós somos semeadores. Você é aquele que saiu a semear, você vai lançando a semente. E nem toda a terra que a semente cair, ela vai germinar. Então o que você deve fazer? Lançou a semente, percebeu que a pessoa não está disposta, vai embora, continua andando. Agora, se você perceber que a pessoa está disposta a ouvir a palavra, aí sim você continua discipulando, você continua falando com ela. Caso contrário, você está lançando pérola aos porcos, você está jogando comida para os cães te atacarem. Quantas pessoas, se você não tem um conhecimento da Bíblia, claro, você vai lançar a palavra e aqueles que são contra vão usar o que você lançou contra você mesmo, eles vão te atacar. Então você precisa estar preparado. Por isso, não lança pérola aos porcos, não. Anunciou a palavra, amém, a pessoa não quer ouvir, deixa ela. Quem vai mudar? Você lançou a semente. Quem convence essa pessoa do certo e do errado é o próprio Espírito Santo. Não somos nós. O que nós fazemos é com humildade orar, com humildade clamar, buscar a Deus de todo o nosso coração. Irmãos, nós precisamos dessa busca diária. O mundo está cada dia mais difícil. Então nós precisamos buscar a Deus com muita humildade, porque eu reconheço quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei o que eu sou capaz de fazer. Como disse o apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. E eu começo a me sentir mal. Então quando eu chego diante de Deus, eu chego com humildade, não me achando superior, mas eu chego com humildade dizendo: Deus, eu sei quem eu sou, e pela sua graça, pela sua misericórdia eu estou aqui. Então me ajuda, me dê força para continuar. Eu preciso continuar, eu preciso prevalecer. Então eu vou orar confiante de que Deus vai prover todas as coisas para mim. A minha oração com humildade mostra que assim eu conheço Deus, mas eu também sei que Ele vai fazer, porque Ele é um Deus que responde a oração. Mas eu não oro com arrogância, eu oro com humildade, porque Ele vai fazer todas as coisas. Somos todos falhos, somos todos pecadores, somos pessoas caídas, e Deus sabe disso. Por isso que nós não nos sentimos melhor do que ninguém. Nós reconhecemos o nosso estado, nós baixamos a cabeça e falamos: Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e isso faz com que o nome dele seja exaltado. E eu sei que toda essa corrupção que existe no mundo é fruto do pecado. É por isso que eu não chego com arrogância, eu preciso chegar com humildade, e humildade de oração, porque eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele pode todas as coisas, eu sei que Ele pode. Por isso que eu disse que o versículo 12 era um chave para nós, porque ele diz assim no versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens façam a vós, assim também vós fazei a eles. Ou seja, é uma regra de ouro. Se eu quero ser bem tratado, eu trato bem. Se eu vou querer o bem do próximo, eu faço bem para ele, para que eu seja, para que eu receba esse bem de volta. Mas entenda, geralmente não vamos receber de volta o bem de homens, porque homens caídos são capazes de tudo. O ataque vai vir, mas eu não posso deixar de fazer as coisas corretas porque o outro não quer, porque o outro vai me atacar, porque o outro vai, deixa o outro fazer o que ele quiser. Eu vou fazer, eu
vou anunciar o Evangelho, eu vou tratar bem as pessoas, eu vou cuidar daqueles que estão caídos, aflitos e necessitados, eu vou fazer. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. E eu não espero nada de ninguém. Esperar algo de alguém é uma das maiores decepções que teremos. Espere somente de Deus, porque dele você não vai se decepcionar. Mesmo que estivermos passando pelo vale da sombra da morte, pelos maiores abismos, pelos mais profundos, Deus está lá e Ele irá nos socorrer. Então eu coloco a minha confiança em Deus, eu coloco o meu temor em Deus, não em homens. Aquilo que eu quero que façam, eu vou fazer para as pessoas. Viver nesse mundo é ser diferente, é olhar para as pessoas e entender que elas estão acostumadas com o que é errado. As pessoas estão acostumadas com o que é errado. E quando nós vamos agir de forma bíblica e verdadeira e honesta, as pessoas se levantam contra nós, porque o erro virou a verdade. Então eles não conseguem aceitar isso. Por isso que eu disse, viver num mundo hostil é entender que as coisas para nós vão ser cada vez mais difíceis. É entender que existe uma grande barreira, um grande abismo entre nós e o mundo. Esse abismo é muito grande. Mas eu vou insistir em viver de que maneira? Eu vou viver nesse mundo não conforme os padrões desse mundo, mas eu vivo nesse mundo como os padrões celestiais. Eu faço parte de uma pátria celestial e eu vou viver aqui como se eu estivesse lá, porque é para lá que eu vou. Então eu não vivo aqui como os do mundo, eu vivo nesse mundo como eu viveria na pátria celestial. Então eu não vou me rebaixar e viver como as pessoas querem que eu viva, de forma nenhuma. Nós temos um Deus, um Pai que nos ensina, se você voltar para o capítulo 6 de Mateus, a viver. Em primeiro lugar, o que você faz lá no primeiro capítulo, lá no capítulo 6? Você vai ajudar os necessitados. A sua ajuda aos necessitados não é uma ajuda para que você queira aparecer. É uma ajuda que você faz porque você tem uma ordenança de Deus. E você faz por amor. Você vai cuidar do quadripé do Evangelho, que é órfão, pobre, viúva e estrangeiro. Nós somos tudo isso. Se Deus cuidou de nós, nós cuidamos das pessoas. Não porque eu quero nada em troca. Eu não vou dar uma cesta básica, eu não vou ajudar alguém, tirar uma foto e colocar na internet. Não, eu vou fazer porque Deus fez comigo. E agora eu cuido das pessoas da mesma maneira. Eu cuido em amor dessas pessoas. Em segundo lugar, eu oro. E eu vou orar cada vez mais, porque Deus é o único que pode fazer todas as coisas. E eu não vou ficar orando em praça pública para ser visto por homens. Eu vou fazer como diz o livro de Mateus. Eu entro no meu quarto e oro. E o Deus que está em secreto, que é Deus que está com você no secreto, Ele traz em público. Então não queira aparecer para ninguém na sua oração, não. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Anota o teu pedido de oração. Deixe registrado as tuas orações para você ver se Deus não vai te responder. E no final mostre para você mesmo que você fez um pedido e de que Deus te respondeu a oração. Mas anote, tenha o hábito da anotação, porque muitas vezes Deus já está te respondendo e você está sendo ingrato, porque você não viu o que Deus está fazendo. Então ore, entre no seu quarto e ore, não queira orar na frente dos outros. E o mesmo versículo 6 de Mateus vai falar da oração do Pai Nosso. Agora, deixa eu te falar um negócio, eu amo Spurgeon. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele usou uma frase assim, ó: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. A gente vê todo mundo orando, Pai Nosso que está no céu. Quantas dessas pessoas estão assinando a sua própria sentença de morte? Você lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para o mundo? Para quem não age correto e para quem age. Se você não perdoa, se você não ama, você assinou sua sentença de morte, porque você está dizendo, Deus, faça comigo a sua justiça. Se eu estou errado, então me queime mesmo no fogo e me destrua. Então eu só posso orar o Pai Nosso quando eu estou disposto a perdoar, quando eu estou disposto a amar. Caso contrário, irmão, não ore não. Se conserte primeiro com Deus, porque senão você está assinando a sua própria declaração de morte.
O outro passo que ele fala lá no capítulo 6 é o jejum. Olha a importância do jejum. Você sabe o que o jejum significa? Significa dizer que o pão celestial, o pão de Deus, é muito mais valioso do que o pão do mundo, do que a comida do mundo. Quanto tempo nós dedicamos a jejuar? Quanto tempo nós dedicamos a Deus de coração? De verdade. Também não faça o jejum querendo aparecer para os homens. Faça para a glória de Deus. Mostre para ele de que o pão dele vale muito mais do que o pão humano. Que o alimento dele vale muito mais do que o alimento humano. Nós precisamos dessa consciência. O dinheiro é outro que ele fala no capítulo 6. Olha como nós devemos viver num mundo hostil. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso. O dinheiro revela onde está teu coração. Você está juntando ali no céu ou você está juntando aqui na terra onde a traça vai comer? Aonde você tem aplicado o seu dinheiro? O que você tem feito com aquilo que Deus deu para você fazer? Você tem adorado a Deus ou você tem adorado a Mamon? A gente precisa fazer uma análise da nossa vida, porque viver num mundo onde todos querem tudo, ou a gente está no mundo para ser mordomo, servir e ajudar a todos, o próximo, o necessitado. Aonde está o nosso coração? E aí, a gente já está terminando, e aí ele fala, o último é as preocupações. Não se preocupa com o dia de amanhã, não. O dia de amanhã ele pertence a Deus. Se preocupa com o seu hoje. Se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir? Se Jesus voltar hoje, você está pronto para estar com Ele? Ou você já está reprovado pelas suas obras, pelas coisas que você tem feito? Por isso que lá no livro de Lucas, e a gente termina com Lucas 12:35, ele dizendo assim, ó: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar, quando vier, os encontrarem vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximar-se e os servirá. Isso é incrível, não é? Isso mostra para nós que nós devemos estar prontos para servir, que nós devemos ser vigilantes, que nós não devemos deixar de nenhum momento de estar vigilantes, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Eu não posso viver uma vida, mesmo no mundo hostil, no mundo cheio de dificuldade, viver uma vida longe de Jesus. E se Ele voltasse agora, será que estaríamos prontos? Será que estaríamos preparados? E por que eu vou me preocupar com o amanhã, se eu devo me preocupar com o meu agora? E o meu agora, ele está na mão de Deus, e Jesus virá, ele diz que viria, e ele vai retornar. Então como é que eu vou viver? Como é que eu vivo nesse mundo? Nesse mundo eu vivo como se Jesus estivesse voltando amanhã. Isso é um aviso de Deus para os não regenerados, para aqueles que não nasceram de novo. Isso é um aviso de Deus para os falsos religiosos. Isso também é um aviso para nós, para vivermos uma vida que glorifique a Deus, para estarmos nesse mundo vivendo como se Cristo voltasse amanhã. O fim de todas as coisas está mais próximo do que a gente imagina. O fim de todas as coisas está mais perto do que nós imaginamos. Que nós possamos ser incentivados a viver uma vida santa, uma vida que glorifique ao Pai todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês que estão em casa, que essa mensagem chegue até vocês, e que você, vivendo nesse mundo, viva de forma como se você estivesse já no reino celestial. Viva da forma que Cristo decidiu, não da forma com que eu quero. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, e que você possa, em nome de Jesus, ser cada dia mais fortalecido em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Deus?